E aí, fera, tudo certinho? Um vídeo de resolução de questões. Vou resolver questões do módulo 4.1. Vamos praticar, certo? Começando pela primeira questão. Ó, ele fala assim: o gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilogramas metro por segundo corresponde a... Então ele quer a quantidade de movimento, certo? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, certo? Então, para eu achar a quantidade de movimento dele, eu tenho que ter o valor da massa dele e tenho que ter o valor da velocidade dele, certo? Na questão ele deixa claro que a velocidade dele vai valer 10. É quando ele quer essa quantidade de movimento, certo? Quando a velocidade for 10. Então, quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes 10. Logo, para eu achar a quantidade de movimento, que é o que falta, esse carinha daqui, eu tenho que achar o valor da massa, certo? Para isso eu vou utilizar o gráfico. Olha para o gráfico. O gráfico ele é de força por aceleração. E pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Logo, se para eu terminar essa questão eu preciso da massa, se eu tiver um valor de aceleração e um valor de força, eu acho a massa. Porque massa vai ser igual a força dividido por aceleração. Logo, massa vai ser igual. Eu vou pegar um valor de força, vou pegar o valor 6, certo? Vou pegar o valor 6. Quando a força é 6, a aceleração é 2 pelo gráfico, certo? Então, dividido pela aceleração, que é 2. Logo, a massa vale 3. Quantidade de movimento é a massa, que vale 3, vezes a velocidade, que vale 10. Quantidade de movimento vai valer exatamente 30 kg metro por segundo. Alternativa, letra B. Beleza, fera? Questão simples. A gente vai evoluir a dificuldade, certo? Essa questão eu quis fazer justamente pela utilização do gráfico. Tranquilo? Então vamos embora para a próxima questão. Pessoal, a próxima questão que eu quero fazer é essa segunda questão aí. Lembrando que isso a gente está resolvendo questões do módulo 4.1, vamos praticar, certo? Todas as questões aí são de impulso e quantidade de movimento. Essa segunda questão, se vocês olharem a resolução que eu mandei no grupo, essa questão eu consigo responder ela pela segunda lei de Newton, tranquilamente. Ou então pelo teorema de impulso, certo? Um dos dois. Como está respondido pela segunda lei de Newton, lá na resolução da gente, eu vou responder ela pelo teorema do impulso, uma forma diferente, tranquilo? Vê o que ele fala. Ele diz assim: analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.200 kg, que se desloca em uma pista retilínea horizontal. A intensidade média da força, então, toda vez que ele falar de força média, já pensa em teorema do impulso. O teorema do impulso fala assim, ó, ele fala que a força média ela é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial sobre o tempo, beleza? A força média também é aquela historinha, né? De área sobre variação de tempo, certo? Mas eu só vou aplicar isso aqui quando eu puder calcular a área do gráfico e o gráfico for de força por tempo. Aqui é de velocidade por tempo. Então a área não vai me fornecer um impulso, certo? Então eu esqueço. Não é importante para mim essa área agora, certo? Essa área de velocidade por tempo me dá o deslocamento, mas eu não preciso de deslocamento em momento nenhum quando a gente fala de impulso, tranquilo? Então eu não vou aplicar essa primeira forma aqui, vou aplicar esta daqui, tranquilo? Vou aplicar ela. Força média é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A final é m vezes v final menos a inicial, que é m v inicial, certo? Tudo isso dividido pelo tempo. Olha para cá, fera, olha para cá, beleza? Então, força média, que é o que ele quer, agora é só substituir valores. Vai ficar 1.200 vezes... Qual é a velocidade final dele? Professor, ele na questão falou que ele quer entre 0 e 4 segundos. Isso, entre 0 e 4 segundos. Então, se ele quer entre 0 e 4 segundos, a velocidade final é quando o tempo for 4 segundos. Então, o tempo é 4 segundos, a velocidade vale exatamente 15. Então, a velocidade final é 15, tranquilo? Menos a massa dele, que vale 1.200, vezes a velocidade inicial. A velocidade inicial é quando o tempo é zero. Quando o tempo é zero, a velocidade inicial é 5. Perfeito. Tudo isso divide pelo tempo. Se é de 0 até 4 segundos, então o tempo é de 4 segundos. Tranquilo? Então a força média vai ficar 1.200. Eu posso colocar em evidência, fica 1.200 vezes 15 menos 5, certo? Sobre 4. O professor não gosta dessa história de colocar em evidência.
Aí você pode fazer a multiplicação de 1.200 vezes 15 menos a multiplicação de 1.200 vezes 5, certo? Depois dividir tudo por 4. Faça como você ficar mais confortável, certo? Então, força média vai ser igual a 15 menos 5 vai dar 10. 10 vezes 1.200 vai dar 12.000. Tudo isso dividido por 4, certo? 12 dividido por 4 vai dar 3.000. 3.000. Isso aqui é a força média. Beleza? Alternativa letra C. Alternativa letra C. Tranquilo? Outra questão que teoricamente ela é fácil, porém a gente tem dois meios de se resolver, certo? Resolvi pelo meio do teorema do impulso. Lá na resolução, se vocês olharem, eu resolvi ela por segunda lei de Newton. Dá no mesmo, tranquilo? Dá no mesmo gabarito letra C. Beleza? Letra C. Vamos agora para a próxima questão. Pessoal, essa quinta questão eu escolhi fazê-la porque ela é chatinha, porque cada alternativa é como se fosse uma nova questão. Então a gente vai responder cada alternativa aqui para entender qual é a certa, beleza? A gente tenta, quando a gente tem que fazer esse tipo de questão, que é por alternativa, a gente tenta, por sorte, acertar logo de primeira, certo? Mas é muito difícil, então é sempre bom analisando para a gente poder chegar na correta, certo? Achou a correta, tu já para. Aí é o seguinte, ela fala assim, ó. Ela, enfim, tem um textinho que eu não vou ler, vou logo pular para o comando da questão, que ele fala assim: geralmente, o chute da bola parada, então, se é o chute de bola parada, então a bola começa parada. Então, a velocidade inicial da bola é zero, tranquilo. Surpreende o adversário pela sua trajetória descrita e pela velocidade que a bola atinge. Considerando uma bola de futebol tem massa 400 gramas, então a massa dele já se equivale a 0,4, eu tenho que dividir por 1.000, certo? Para passar para quilogramas. E hipoteticamente, durante seu movimento, a resistência do ar seja desprezível, é correto afirmar que a bola atinge. Então, ele fala que ela atinge 15 metros por segundo devido a um impulso de 0,12 vezes 10 ao quadrado. Letra B, atinge 40 por um impulso de 1,6 e um intervalo de 0,1. Atinge 60, atinge 90, atinge 108. Vamos ver qual é a alternativa certa? Beleza? Se ele está falando de velocidade e ele está falando de impulso, ele está falando de teorema de impulso. Não tem para onde correr. Falou de velocidade, falou de variação de velocidade, falou de impulso, ele está falando de teorema de impulso. Não tem para onde correr. Então, vou aplicar o teorema de impulso para todos eles, certo? O teorema do impulso, eu vou escrever aqui em cima, olha para cá, ele é força, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial sobre o tempo, certo? Só que tu nota que em algumas questões ele fala de impulso, em outras questões ele fala de força, aqui ele está falando de impulso, aqui ele está falando de força, aqui ele está falando de força, aqui ele fala de impulso, aqui ele fala de força. Então, como ele fala de força em mais alternativas do que do impulso, então eu vou começar logo através da força, certo? Beleza? Tranquilo? Porque as questões que ele fala de impulso, eu não vou poder usar essa fórmula já deduzida. Eu tenho que usar aquela, impulso igual a variação da quantidade de movimento, para poder aí sim trabalhar com impulso e achar a velocidade, certo? Trabalhando com essa daqui, tu concorda comigo que, vê o que eu vou escrever, concorda comigo que no final, no final não, desculpa, no início, ele parte do repouso, então a quantidade de movimento inicial, olha aqui para cima, a quantidade de movimento inicial ela é sempre zero, porque ele parte do repouso, então isso aqui é zero. Então F vai ficar sendo M vezes V final sobre o tempo, certo? Sobre o tempo, tranquilo? Então, vou usar essa relação daqui, beleza? Vamos começar respondendo a letra E, certo? A letra E. A letra E, ele fala que a velocidade final vai ser de 30 metros por segundo. Professor, é de 108, tem que passar para metros por segundo, certo? Ele fala que a força vale 1,6 vezes 10 ao quadrado e que o tempo é 0,1. Vou jogar todos esses dados na fórmula aqui para ver se bate, ver se dá certo. Tranquilo? Eu vou descobrir quanto é que vale a força, sabendo que a força tem que dar 1,6 vezes 10 ao quadrado, certo? A força tem que dar isso aqui. Se eu jogo a velocidade igual a 30, o tempo igual a 0,1 e a massa dele igual a 0,4, nessa equação daqui, a força tem que dar 1,6 vezes 10 ao quadrado. Se não der, porque a alternativa está errada. Beleza? Vamos jogar? A massa vale 0,4 vezes a velocidade vale 30, certo? Tudo isso aqui dividido por 0,1. 0, eu corto com 0, certo? E a força vai ser igual a 4 vezes 30. 4 vezes 30 vai dar 120. Dividido por 1 vai dar o próprio 120 newtons.
Beleza, deu essa força. Qual foi o valor da força que ele disse na questão? Ele disse que dava 1,6 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 160. E deu quanto? 120. Então a letra E está falso, beleza? Se eu aplicar isso, essa mesma relação para a letra C, vocês vão entender que também vai dar errado. Se eu aplicar para a letra C, ó, vai ficar F igual a 0,4 vezes a velocidade na letra C, ele diz que vale 60. Então, 60 sobre o tempo que é 0,1. Corto 0,1 com 0,4 vezes 60 vai dar 240 newtons. E ele diz que dá quanto? Ele diz que dá 120 newtons, ou seja, 1,2 vezes 10 ao quadrado. Então, também está falso. Então, letra C também está falso. Quando eu for para a letra B, que ele fala que a força é de 1,6 vezes 10 ao quadrado e a velocidade é de 40, vamos ver se dá isso mesmo? Aí vou aplicar a mesma relação. F é igual a mv final sobre o tempo. A força, ela tem que dar agora 1,6 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 160 newtons. Vamos ver se vai dar 160 newtons mesmo. A massa continua 0,4, só que a velocidade agora não é nem 30, nem 60. A velocidade agora vale 40 para a letra B. 40. Sobre o tempo que vale 0,1. Corto 0,1 com 0,1. 4 vezes 40 vai dar 160 newtons, que é exatamente o que ele fala na alternativa letra B. Então, alternativa letra B. Professor, a letra A e a letra D, o senhor não vai cancelar, não? Eu poderia cancelar, mas a gente sabe que a letra B está certa, então na hora do Enem não perde tempo. Já vai-se embora a próxima questão, certo? A letra A e a letra D, tu vai fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz. Só que, em vez de tu trabalhar com essa relação daqui, olha para cá, fera, essa relação daqui, tu vai trabalhar com essa relação daqui. Porque ele não te dá força, ele te dá um impulso. Tu bota um impulso e vê quanto é que vai dar essa quantidade de movimento, certo? Se bater com a velocidade que ele fala, tá certo. Se não bater, já descarta. A gente sabe que não vai bater, né? Porque a alternativa certa é letra B. Tranquilo, fera? Então, ó, vamos para a próxima questão. Fera, nona questão. Ela é de explosão, certo? Ela é chatinha, por isso que eu fiz questão de resolvê-la. Tu vai entender como é que funciona a conservação do quantidade de movimento em explosão agora, certo? Primeiro, antes de ler a questão, olhando para a figura, eu tenho M1 indo para cima no sentido de Y, tenho M2 indo para a direita no sentido de X e eu tenho M3 oblíquo. Então, a quantidade de movimento M3 eu vou decompor, certo? Ela está oblíqua, então eu vou decompor ela para o eixo Y e vou decompor ela para o eixo X, certo? Já de cara eu já vou fazer isso antes de ler a questão, certo? Viu oblíquo, cara, não trabalha com nada oblíquo, decomponha, certo? Então, ó, para cá, para a esquerda, vai ter a quantidade de movimento de 3, certo? A quantidade de movimento de 3 para cá, que eu vou chamar de Q3, certo? Q3 vezes, ó, o ângulo é 45 graus, porque isso aqui é 90, ele dividiu 90 ao meio, certo? Então aqui é 45 graus. Então, ó, para trazer para cima, lembra que se eu estou trazendo a quantidade de movimento, certo? Lembra que a quantidade de movimento é vetorial, então por isso que eu posso decompor ela. Então eu vou trazer a quantidade de movimento para cima, para o eixo horizontal, e esse ângulo aqui é 45. Esse ângulo daqui, ó, esse ângulo daqui é 45 graus. Então lembra que para trazer para horizontal, é o vetor, quantidade de movimento, vezes o cosseno de 45 graus, certo? Da mesma forma, se eu trouxer ele para a parte vertical, que lembra que a decomposição tem uma parte horizontal e uma parte vertical, né? A parte horizontal seria isso aqui, que vai ser o vetor Q3, certo? Vezes o seno de 45 graus, certo? Tranquilo? Então fica assim, eu vou desenhar aqui em cima melhor. Para cima, tu tem a quantidade de movimento de 1, certo? Para a direita, tu tem a quantidade de movimento de 2. Para a esquerda, tu tem a quantidade de movimento 3 vezes o cosseno de 45 graus, certo? E para baixo, tu vai ter a quantidade de movimento 3 vezes o seno de 45 graus, beleza? Professor, mas a gente só ia decompor forças? Mas força é um vetor, quantidade de movimento também é um vetor. Então, quando ele vier oblíquo dessa forma, tu pode decompor, certo? Agora, lembrando, como eu disse em sala ou em aula, né? Que foi vídeo aula. As questões de explosão geralmente são questões chatas, por isso tem que prestar atenção, tem que ir devagarzinho, certo? Isso é uma questão, um pensamento totalmente, é uma exceção, certo? Esse pensamento é uma exceção. Então, quando tu vê oblíquo, tu já faz isso que eu fiz para poder trabalhar com ele dessa forma, certo? Para não trabalhar com nada oblíquo, tranquilo? Porque a quantidade de movimento é vetorial. Aí vamos lá. Ele fala que isso é uma granada de mão que explodiu, certo? Aí a massa M1 vai para cima, a massa M2 vai para a direita e a massa M3 vai ao oblíquo. Ele fala isso na questão. Ele dá as massas de cada um. Ele fala que M1 e M2 tem massa M e que M3 tem massa M sobre 2.
Aí ele fala que imediatamente após as explosões, as massas M e M2 adquirem velocidades V1 e V2 que valem V, certo? Ele diz que as duas velocidades valem V. E ele quer saber, desprezando forças externas, ele quer saber quanto é que vale V3. Quanto é que vale V3 em função de V, certo? Cara, era uma explosão, inicialmente estava em repouso. Aí tu lembra que explosão é assim, ó, quantidade de movimento antes, x, é igual a quantidade de movimento depois, x. Quantidade de movimento antes, y, é igual a quantidade de movimento depois, y, certo? Só que ele fala que antes estava o sistema todo em repouso. Então, antes, preste atenção, antes a quantidade de movimento é quanto? Zero. Nos dois eixos, porque ele estava parado, não estava se movimentando, certo? Olha na primeira equação, zero vai ser igual a quantidade de movimento depois x. Em x é a parte horizontal, certo? A parte horizontal é isso daqui, ó. A parte horizontal é isso daqui, certo? Então vai ter a quantidade de movimento 3 ao quadrado, certo? Mais, que a quadrado, eu tô ficando doido. Deixa eu apagar aqui. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Ó, a quantidade de movimento 3 mais a quantidade de movimento 2, certo? Tudo isso aqui depois da explosão. Zero vai ser igual. A quantidade de movimento 3, ela é Q3 vezes o cosseno de 45 graus, mais a quantidade de movimento depois, certo? De 2 depois. Vai ficar aqui, ó. Vou para cá. Zero igual a Q3 é M3 vezes V3, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, certo? Mais a quantidade de movimento 2 depois, que é a massa de 2 vezes a velocidade de 2. Tranquilo? A única coisa nova que a gente viu aqui é esse cosseno aqui, porque esse cosseno aqui ele tá é a decomposição que eu fiz, certo? Para poder trabalhar com o vetor quantidade de movimento 3, tanto na horizontal como na vertical, certo? Aí zero vai ser igual, M3 vale M sobre 2, certo? V3 é o que eu quero saber. Raiz de 2 sobre 2, mais a massa M2 vale M, ele fala isso na questão, e a velocidade V2 vale V, certo? O que é que eu posso cortar que tem nos dois termos? Porque tu lembra que quando é zero desse lado, o que aparece nas duas somas, tanto de um lado como do outro, eu posso cortar. É o M, posso cortar o M. Cortando o M eu vou ficar com zero igual a V3 vezes raiz de 2 e 2 vezes 2 sobre 4, certo? Mais V, tranquilo? Logo, ó, eu vou passar V para o outro lado, vai ficar menos V igual a V3 vezes raiz de 2 sobre 4. Tranquilo? Logo, como eu quero V3 e em função de V, eu vou passar tudo que está operando com V3 para o outro lado da equação. Eu vou ficar com tudo que está operando, né, V3, eu vou passar para o outro lado para multiplicar e dividir V. Vou ficar com menos V vezes 4, que 4 estava dividindo, passou multiplicando. Tudo isso aqui dividido por raiz de 2, certo? Isso aqui é V3. Tranquilo? Logo, V3 vai ser igual. V3 é o que eu quero, certo? Raiz de 2 aqui está embaixo, não pode, tem que racionalizar. Vou ficar com menos V vezes 4 vezes raiz de 2 sobre... Tu lembra que para racionalizar, eu multiplico por raiz de 2 em cima e multiplico por raiz de 2 embaixo, beleza? Quando eu multiplicar, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4 vai dar 2, certo? Então, esse 2 eu posso cortar com esse 4, sobra 2. Então, vai ficar menos 2v raiz de 2, certo? Professor, esse menos aí significa o quê? Significa que esse menos ele está indo no sentido contrário, V3 está no sentido contrário de V2, porque V2 é positivo, que era o V. Se deu negativo é porque ele está no sentido contrário, beleza? Ele está no sentido contrário. Isso a gente encontra, esse valor aí que eu acabei de achar, a gente encontra na alternativa letra E, beleza? Alternativa letra E. 2 raiz de 2v, certo? Meu Deus, 2v raiz de 2, que é a mesma coisa, né? A ordem do fator não altera o produto. Professor, não gostei dessa questão, é muito chata. Ela é muito chata. Tem outra forma de resolver? Tem, mas é uma forma mais vetorial do que por quantidade de movimento mesmo. Na resolução, se vocês olharem lá, eu resolvi ela pelo princípio vetorial. Aqui eu resolvi pelo princípio da quantidade de movimento mesmo. Aí muita gente pode perguntar, professor, e a quantidade de movimento y? O senhor não vai usar não? Não, eu não vou usar ela porque a resposta já foi obtida com a quantidade de movimento x. Então eu não preciso me preocupar com a quantidade de movimento y, beleza? Essa questão é chatinha, ela é muito chata, é uma questão que eu não aposto de jeito nenhum no Enem, por exemplo, mas aposto num vestibular de um particular, de um militar, que é mais difícil, beleza? Mas aí tá respondida ela. Eu gosto de responder porque eu gosto de mostrar que o que a gente viu em sala é aplicável em qualquer questão, certo? Inclusive nessa que é bem mais difícil do que as normais. Tranquilo?
Aí qualquer dúvida que tu tenha, fala comigo. Só lembrando que eu tive aí que decompor a quantidade de movimento de 3 na parte horizontal e na parte vertical, certo? Para poder a gente trabalhar com ele nas conservações de x e conservação de y. E a conservação de y e de x no início deu zero porque ele estava em repouso antes, certo? Beleza? Vamos embora para a próxima questão. Qualquer dúvida, converse comigo. A questão 11, ela é a mais chatinha do material de você pensar, certo? Tirando lógico, a de explosão, né? Mas vamos lá, vamos tentar esclarecer a vida de vocês. Ele fala assim, um veículo de combate tem como armamento principal um canhão automático eletromagnético, o qual está municiado com 50 projéteis. Esse veículo se desloca em linha reta, inicialmente em velocidade constante, sobre um plano horizontal. Como o veículo está sem freio e descontrolado, um engenheiro sugere executar disparos a fim de reduzir a velocidade do veículo. Por quê? E se ele atira a bala para frente, alguma coisa tem que ser jogada para trás. Então, se a bala está associada ao caminhão, quando o caminhão atira algo para frente, o caminhão é jogado para trás. Então, a velocidade do caminhão vai diminuindo. A cada projeto que ele dá, a velocidade do caminhão vai diminuindo, certo? Porque ele joga algo para trás. O caminhão se joga para trás. Aí ele fala assim, após realizar 10 disparos na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade inicial do veículo, então isso é óbvio. O caminhão está indo para frente, ele atira para frente para poder o caminhão ser jogado para trás, beleza? É isso que acontece. Aí ele fala, após esses 10 disparos, este passou a se deslocar com metade da velocidade inicial. Diante do exposto, ele quer a massa do veículo em quilogramas. Ele dá a velocidade inicial, ele dá a velocidade que o projétil é atirado e dá a massa do projétil. Cara, se é tiro, se é explosão, se é colisão, tudo isso é quantidade de movimento, certo? Eu atiro algo para frente para ser jogado para trás. Aí vê o que eu vou escrever. Aqui em cima, aqui em cima, olha para cá. A quantidade de movimento antes do tiro é igual à quantidade de movimento depois do tiro, certo? A quantidade de movimento antes do tiro, ela é referente ao caminhão, certo? Porque está tudo junto antes de atirar. Então vai ser, ó, quantidade de movimento do caminhão, certo? E depois, quando ele atira, vai ter a quantidade de movimento do caminhão mais a quantidade de movimento do projétil que ele atirou, certo? Vão ter essas duas quantidades de movimento. Eu vou mudar de cor aqui, já enjoei dessa cor. Eu vou botar um rosinha, vamos lá. Ó, então vê o que eu pensei agora. Eu montei a conservação da quantidade de movimento, certo? Já está montado, está tudo certinho aí. Agora eu vou aplicar, certo? Antes, não só tem a quantidade de movimento do caminhão, só que o caminhão, ele tem a massa dos projéteis também agregada a ele. E são 50 projéteis antes de atirar, certo? Lembra que isso aqui é antes de atirar. Então vai ser, vê o que eu vou escrever. A massa do caminhão mais as 50 massas de cada projétil. Cada projétil tem uma massa de 2, certo? Isso aqui é a massa total do início, porque é do caminhão mais é do projétil. Vezes a velocidade que eles têm, certo? Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa é a massa toda do sistema, certo? Que está tudo junto. E a velocidade vai ser a velocidade com que o caminhão anda antes de atirar, que é de 20. Ele fala na questão, certo? Aqui, ó, 20 é a velocidade inicial. Isso aqui vai ser igual a quantidade de movimento depois, que é a quantidade de movimento do caminhão. Só que o caminhão, depois do tiro, ainda continua com projéteis, certo? Professor, como assim? Ele não atirou 10 projéteis? Então sobram 40. Então vão ter 40 projéteis ainda agregados ao caminhão, certo? Então a massa do sistema depois do tiro é essa. A massa do caminhão mais a massa de 40 projéteis, certo? Vezes a velocidade com que esse caminhão anda, que é de 10. Ele fala que é de 10, certo? Mas, por que, professor, ele fala que é 10? Porque ele fala que reduziu a metade depois dos disparos. Então, se era 20, reduziu a metade e virou 10, beleza? Só que também agora tem os projéteis, porque quando eu atirei para frente, foram-se embora 10 projéteis. Então, ó, eu vou botar aqui quantidade de movimento dos projéteis, certo? Essa quantidade de movimento dos projéteis é a massa dos projéteis vezes a velocidade dos projéteis, certo? A massa dos projéteis foram 10 projéteis, certo? Cada um com massa de 2, vezes a velocidade que os projéteis foram jogados para frente, que foi de 800. Ele fala na questão, certo? 800 aqui, ó. A velocidade do projétil, certo? Ao sair do caminhão. Então ele já me deu praticamente tudo. Vou trazer essa equação para o outro lado para poder a gente trabalhar com ela melhor, certo? Com mais espaço. Vou ficar com M mais 50 vezes 2 vai dar 100. Beleza, 100. Tudo isso aqui multiplicado por 20. Isso aqui vai ser igual a, do outro lado da igualdade, vai ser Mzão mais 40 vezes 2 vai dar 80, certo? Vezes 10. Mais a quantidade de movimento dos projéteis, que é 10 vezes 2 vezes 800, certo? Que isso aqui é a massa e isso aqui é a velocidade dos projéteis, beleza? Isso aqui
Tá dando para desenhar. Velocidade dos projéteis. Beleza? Tranquilo. Massa. Vamos finalizar essa. Agora é só matemática, né? Agora é só resolver essa equação para achar o valor de emissão, que é justamente a massa do caminhão que ele quer. Beleza? Ó, 20 vezes emissão e 20 vezes 100 vai dar 20 emissão mais 20 vezes 100 vai dar 2.000. Beleza? Tudo isso aqui igual a 10 vezes emissão mais 10 vezes 80 vai dar 10 emissão mais 800, perfeito, mais, ó, 10 vezes 2 vai dar 200, desculpa, 200 não, vai dar 20, certo? Vai dar 20. 20 vezes 800 vai dar 16.000, tranquilo? Massa? Vou jogar tudo que é M para um lado e tudo que é número para o outro, certo? Eu vou trazer esse 10 emissão para cá, vai ficar menos 10 emissão, né? Porque ele passa para o outro lado da igualdade. É negativo, 10 emissão, certo? E vou pegar esse 2.000 e passar para cá. Vou ficar com 800 mais 16.000 menos 2.000. Tranquilo? Beleza? Massa. Vamos lá? Ó, eu vou ter isso daqui vai valer 10 emissão, certo? E 800 mais 16.000 menos 2.000 vai dar quanto isso? Vai dar 16.800 menos 2.000, certo? Então, 10 emissão vai dar 14.800, certo? Quando eu tirar esses 2.000. Então, emissão vai ser 14.800 dividido por 10. Logo, emissão vai dar, corta 10 com 10, vai dar 1.480 quilogramas. Tranquilo? Alternativa letra B. Beleza? Alternativa letra B. Professor, eu entendi, mas não pensaria isso na hora. Cara, isso é normal. A gente só começa a pensar questões quando vai resolver novas questões, quando a gente aprende o raciocínio da questão. Agora está aprendido. Falou de tiro, cara, lembra. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Geralmente, vou ser sério contigo, questões de tiro, antes a quantidade de movimento é zero, porque a arma está parada. Mas aqui a arma é um caminhão e o caminhão estava em movimento. Então antes ele tinha movimento, então antes ele tinha quantidade de movimento. Beleza? Esse é o raciocínio, não tem muito mistério. Beleza? Vamos embora para a próxima questão. Fera, a 19ª questão, eu botei ela aí porque ela é muito importante. Ela tem um raciocínio muito massa, certo? Aí eu gosto que tu entenda esses raciocínios porque tu vai aplicar certamente em outras questões, certo? Essa questão é a cara do Enem. Ele fala assim, um bloco de massa 1 kg move-se retilineamente com velocidade de módulo igual a 3. Sobre uma superfície horizontal sem atrito. A partir de dado instante, o bloco recebe o impulso de sua força externa aplicada na mesma direção e sentido do seu movimento. Então, o corpo está a 3 metros por segundo, eu aplico um impulso nele, então a velocidade dele aumenta. Porque eu aplico esse impulso a favor do movimento, então a velocidade vai aumentar, certo? Aí ele fala assim, a partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o impulso recebido é em metros por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade que ele vai atingir depois desse impulso. Cara, qual é a relação matemática que envolve impulso e velocidade diretamente? Você fala, professor, não tem não. Diretamente não tem, mas tem a fórmula que envolve impulso e quantidade de movimento diretamente. E quantidade de movimento tem velocidade. Então, a relação que eu vou utilizar para aplicar nessa questão é impulso igual a variação da quantidade de movimento. Não tem para onde correr, pessoal, não tem. Porque, vê, se ele quer a velocidade final e ele aplicou impulso, então é a relação de impulso e quantidade de movimento. Sempre que ele falar de impulso e velocidade, impulso e velocidade, impulso e velocidade, corre para variação na quantidade de movimento, certo? Então, ó, impulso é igual a variação da quantidade de movimento, que é Q final, menos Q inicial, certo? Impulso vai ser igual, Q final é mv final, menos quantidade de movimento inicial, mv inicial. Então, quer dizer que, preste atenção, olha para cá, fera, eu quero o V final. Para eu achar o V final, eu tenho que ter as massas, eu tenho a massa? Tenho uma massa aqui, ó, a massa aqui. Eu tenho que ter a velocidade inicial, eu tenho, ela está aqui. Eu tenho que ter o impulso, ele me deu impulso na questão? Não. Mas ele me deu, cara, um gráfico de força por tempo. E quando o gráfico é de força por tempo, a área desse gráfico me fornece o quê? Exatamente, pessoal, me fornece o impulso. Então, eu vou calcular essa área aqui para achar o impulso. Já de cara, para jogar na questão, jogar na equação aqui e terminar a questão, beleza? Essa figura geométrica é um trapézio regular. Então, a área desse trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? A área desse trapézio vai ser igual. A base maior dele é essa base daqui, ó, essa base daqui, que vale 2, certo? 2, mais a base menor, que é isso daqui, que vale exatamente 1, certo? Vale 1, vezes a altura dele, a altura desse trapézio vale de 0 até 4, vale 4,
dividido tudo isso por 2, beleza? 2 por 4 sobra 2, 2 mais 1, 3, 3 vezes 2, então já sei que a área do trapézio vale 6, beleza? Se a área do trapézio vale 6, o impulso vale 6, certo? Porque a área do trapézio é exatamente um impulso. Volto para cá, ó, volto para cá. Então, 6, que é o impulso, vai ser igual a massa dele vale 1, a velocidade final que eu quero, menos a massa dele vale 1, vezes a velocidade inicial que vale 3. Ele mediu na questão, certo? Logo, esse 3 vezes 1, que dá 3, está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. 6 mais 3 é igual a 1 vezes velocidade final, que vai dar a velocidade final. A velocidade final vai dar exatamente 9 metros por segundo. Professor, por que metros por segundo mesmo? Porque a gente trabalha no SI, a velocidade inicial, olha ela aqui, ela está em metros por segundo, então já matou a questão. Alternativa letra E. Tranquilo? Alternativa letra E. Galera, para a gente finalizar agora, eu vou querer responder a questão que está, que é a questão 20, certo? É aquela, só reforçando, a gente está resolvendo as questões do vamos praticar módulo 4.1, beleza? Vamos praticar. E ó, ela começa falando o seguinte: com relação às colisões elásticas e inelásticas, ó, ele quer em relação às colisões que a gente estudou. Ele quer qual proposições estão corretas, certo? Analisa as proposições. Primeira proposição ele fala assim, ó, 1. Na colisão elástica, o momento linear, caso a quantidade de movimento, né? E a energia cinética não se conservam. Cara, independentemente da colisão, o momento linear sempre se conserva, certo? Que é a quantidade de movimento. Ela sempre se conserva. Então isso aqui, ó, falso. Falso, 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 você tem o que fazer, certo? Porque o momento linear ele sempre se conserva. 2. No 2 ele fala assim, na colisão inelástica, o momento linear e a energia cinética não se conserva. Falso também, cara. Independentemente da colisão, o momento linear se conserva. Não tem para onde correr. Professor, e a energia? A energia realmente não se conserva na colisão inelástica. E na colisão elástica? Se a colisão for perfeitamente elástica, ele se conserva tanto a energia como também o momento linear, ou quantidade de movimento, né? Tanto faz. Terceiro, o momento linear se conserva tanto na colisão elástica quanto na colisão inelástica. Perfeito, perfeito. Então, o terceiro está certo. 4. A energia cinética se conserva tanto na colisão elástica como na colisão inelástica. Falso. Ele só se conserva na colisão elástica. Beleza? Então, só o 3 está certo. Alternativa letra A. Professor, muito fácil, né? É, muito fácil quando a gente entende, né? Se tu for mostrar isso a uma pessoa que não estudou muito bem colisões, ele vai endoidar, tranquilo? Então, ó, vamos embora, que a gente finalizou, certo? Se liga que daqui a pouquinho vai ter o material novo no grupo e também vai ter o vídeo novo de resolução de questões, beleza? De lista, certo? Da lista. Tranquilo? Então, um cheiro a todos e até a próxima.